Soltada, um fotógrafo um tanto desajeitado, que nunca conseguiu conquistar uma garota decente. Mas as coisas mudaram quando uma linda princesa estrangeira de repente se apaixonou por mim. Apesar de já ter um noivo, ela insiste em encontrar maneiras de criar momentos ousados comigo. No dia em que nos conhecemos, eu estava dando um passeio. Eu estava indo em direção a um antigo castelo, esperando tirar algumas fotos bonitas. Mas assim que eu estava prestes a clicar para fotografar as cerejeiras, uma garota loira de repente entrou no meu enquadramento. Fiquei chocado ao ver seu lindo rosto, uma estrangeira. A garota, chamada Teresa, se aproximou e me pediu para tirar uma foto para ela. No início, eu não entendi o inglês dela, mas então ela mudou para o japonês. Ela perguntou novamente, e eu finalmente entendi. Tentei usar a câmera dela, mas não ligava, e percebi que a bateria tinha acabado depois que ela a deixou ligada sem notar os avisos de bateria fraca. Ela se desculpou por me incomodar e estava prestes a sair por não ter bateria reserva. Vendo-a ir embora sozinha, sugeri que ela usasse o cartão de memória dela na minha câmera. Teresa concordou e tirei fotos para ela, mas depois que ela foi embora, ela esqueceu o cartão de memória e eu não a segui, confuso sobre o que fazer com ele. Em vez disso, fui para o lago para tirar mais fotos. De repente, um lenço de mão voou em meu rosto. Era de Teresa, e eu devolvi o cartão de memória para ela. Tentei ir embora novamente, mas Teresa notou uma área cercada perto do rio e escalou. Ela acreditava que era um túnel de fuga do filme General Arco-Íris, e Nea. Eu a impedi e expliquei que não era um túnel, mas uma comporta. Alertei-a de que a área era restrita e que ela poderia ter problemas. Teresa entendeu e disse que estava feliz por ter visto os lugares que queria ver e que agora havia se tornado uma memória especial. Quando me virei para ir embora, bati a cabeça em um galho de árvore, o que nos deixou ambos envergonhados. Mais tarde, começou a chover. Teresa se abrigou sob um poste, embora suas roupas estivessem encharcadas. Um gato apareceu e ela o pegou para se aquecer. Mas então, ela continuou sendo respingada por água e manteve uma atitude positiva com o gato. Naquele momento, eu voltei e levantei meu guarda-chuva para ela, parecendo um cavalheiro romântico. Citei uma frase de Hero, General Arco-Íris, Ezério. Isso a surpreendeu, ela me convenceu de que estava bem sozinha. Mas quando seu estômago roncou, decidi levá-la à cafeteria do meu avô. No café, os clientes estavam tomando bebidas e assistindo General Arco-Íris. Eu e Teresa entramos, e o gato que ela estava carregando fugiu. Minha irmã Yui me viu com Teresa e imediatamente começou a perguntar se ela era minha namorada, mas eu neguei. Teresa se apresentou e todos ficaram chocados com sua beleza. Yui a recebeu e apresentou à equipe do café, desde meu irmão até o gato caixa. Depois pedi ao meu avô para preparar algo para comer, e como Teresa estava molhada, ele pediu a Yui para emprestar-lhe um conjunto de roupas para trocar. Depois de trocar de roupa, Teresa usou o telefone de Yui para ligar para sua companheira de viagem perdida. Ela se sentou na frente para comer, e meu gato, geralmente tímido, se enrolou no colo dela, chocando a todos. De repente, meu melhor amigo, Kaoru, invadiu o café, pedindo seu pedido habitual, mas parou ao ver Teresa. Ele imediatamente tentou flertar com ela, mas Yui interveio, explicando que Teresa era minha convidada. Kaoru ficou chocado, mas quando ele se aproximou demais, a amiga de Teresa, Alexandra, entrou e o esbofeteou, presumindo que ele estava incomodando Teresa, o que deixou a todos atordoados. Depois de se acalmar, Alexandra sentou-se ao lado de Teresa e pediu desculpas a Kaoru, pensando que havia entendido mal a situação. No entanto, Kaoru continuou tentando flertar, até que Alexandra lhe lançou um olhar severo. Teresa então explicou como ela e Alexandra se perderam no metrô e vagaram até o castelo onde ela me conheceu. Yui contou com entusiasmo sobre aprender a escrever poemas de amor e mostrou a Teresa e Alexandra um romance. Teresa revelou que aprendeu japonês assistindo General Arco-Íris, o filme que o avô de Yui também adorava. Ela também explicou que era de Larsenburg, um pequeno país europeu com colinas verdes e vales. Kaoru e Yui então zombaram de mim por não conseguir voar devido ao meu medo de altura, o que neguei, dizendo que simplesmente não gostava de voar. Notando as fotos antigas penduradas no café, Alexandra disse que era hora de ir. Ela e Teresa agradeceram a todos pela hospitalidade e partiram. Kaoru percebeu que agora tinha um olho roxo e começou a chorar, preocupado que as garotas não o achassem mais atraente. Nas movimentadas ruas de Ginza, Alexandra reclamou da multidão, comparando-a a um festival em Larsenburg, enquanto Teresa alegremente contava sua experiência de se perder. Alexandra a repreendeu e disse-lhe para ser mais responsável. Enquanto isso, eu e Kaoru estávamos passeando por Ginza tirando fotos. Mas naquele momento encontramos Teresa e Alexandra novamente, e percebemos que elas estavam perdidas.
Elas pediram direções usando um mapa desenhado por alguém chamado Rachel, mas nenhuma delas conseguia lê-lo. Alexandra acreditava que o lugar onde estavam era um palácio caro, mas para sua surpresa, o hotel delas ficava bem ao lado da cafeteria do meu avô. Alexandra não ficou impressionada com o lugar, mas Teresa insistiu em ficar, sabendo que a minha cafeteria ficava ao lado. Kaoru zombou delas por se tornarem minhas vizinhas, mas rapidamente se calou quando Alexandra o fuzilou com o olhar. Antes de nos despedirmos, Teresa nos agradeceu pela ajuda e perguntou se poderíamos manter contato. Naquela noite, editei minhas fotos, e uma se destacou, a foto de Teresa, quando percebi que os olhos dela tinham a mesma cor dos olhos do meu gato. No hotel delas, Teresa saiu para a varanda para olhar o céu noturno. Ela e Alexandra ficaram surpresas ao ver as estrelas, mesmo com as luzes da cidade de Tóquio. Para Teresa, isso parecia um sinal de boa sorte, e Alexandra concordou que o primeiro dia delas no Japão poderia ter sido caótico, mas foi cheio de momentos inesperados. Teresa sorriu, esperando que muitas coisas boas ainda estivessem por vir. Na manhã seguinte, eu e Kaoru esperávamos um dia normal na escola, mas para nossa surpresa, o professor apresentou 2 novos estudantes estrangeiros, que eram Teresa e Alexandra. Na manhã seguinte, Alexandra preparou um café da manhã tradicional japonês para Teresa. Ela queria que tudo fosse perfeito, incluindo o natto, um prato essencial em qualquer café da manhã japonês. Mas quando Teresa acordou e viu o café da manhã pronto, ela descobriu que Alexandra estava usando uma máscara de gás apenas para lidar com o natto. Depois de comer, as duas foram para a escola, e a presença delas imediatamente chamou a atenção, pois os alunos se animaram com as novas garotas estrangeiras. Eu e Kaoru notamos o quão rapidamente Teresa e Alexandra se tornaram populares. Hajime apareceu de repente e usou um dispositivo para escanear Teresa e Alexandra em busca de curvas, mas rapidamente perdeu o interesse, decidindo que elas não eram do seu tipo. Na aula, Hinako cumprimentou as duas garotas e anunciou que todos os alunos deveriam participar de um clube. Alexandra não gostou da ideia, mas Teresa estava muito entusiasmada. Hinako as levou para um passeio pelos clubes da escola. Teresa expressou interesse na cultura samurai, mas Hinako informou que não havia um clube de samurais. Enquanto isso, eu, Kaoru e Hajime já éramos membros do clube de fotografia. Hajime declarou que seu novo objetivo era ganhar mais prêmios em concursos. E enquanto Kaoru queria recrutar novos membros, Hajime acreditava que as vitórias naturalmente atrairiam atenção. Enquanto Hajime falava apaixonadamente sobre fotografia, Hinako chegou com Teresa e Alexandra. Quando entraram na sala, Hajime estava coincidentemente discutindo a arte de fotografar mulheres para criar fanservice. Sentindo-se enojadas, as duas garotas se viraram para sair, mas Kaoru as impediu e sugeriu uma visita rápida. Hajime se apresentou, e Teresa notou algumas recordações de ídolos de gravura. Ela estendeu a mão para tocar um dos itens, e Hajime gritou, chamando-o de seu tesouro. Alexandra interveio para proteger Teresa, causando tensão. Hajime explicou que eram ídolos de gravura. São modelos que aparecem em revistas com expressões fofas e sedutoras. Ele era obcecado por seu ídolo favorito, Hina, que ele considerava a melhor do Japão. Teresa comparou Hina ao General Arco-Íris, chamando-a de General Arco-Íris dos ídolos de gravura, o que deixou os outros confusos. Teresa e Hajime se desculparam um com o outro. Hajime ficou impressionado com a atitude respeitosa dela, e acreditava que se as garotas entrassem para o clube, isso poderia aumentar o orçamento e permitir mais liberdade criativa. Alexandra, não muito impressionada, ainda queria ir embora, mas Teresa ficou interessada ao ver uma parede cheia de fotos antigas do clube. Teresa e Alexandra ficaram surpresas ao saber que Hinako também era membro, mas em meio à confusão, Hinako explicou que ela só se juntou para salvar o clube de ser dissolvido devido à falta de membros. Hajime não gostou da razão dela, e eles começaram a discutir o que eu e Kaoru estávamos acostumados a ouvir. Teresa notou uma das minhas fotos, uma foto de uma comporta, a mesma que ela havia visto, e ficou interessada em fotografia. Ela implorou a Alexandra para tentar com ela, com sua expressão mais fofa, e Alexandra cedeu. Hinako disse que havia um período de teste, e que elas poderiam decidir se queriam se juntar depois. Durante o teste, Hajime fez uma breve palestra sobre a história das câmeras. Eu expliquei sobre a parte técnica, o que rapidamente entediou Kaoru, e ele sugeriu que jogassem um jogo tradicional do clube, onde os membros tiravam fotos uns dos outros como um jogo de esconde-esconde. Depois, antes de começar o jogo, chamei outro novo membro, Kentaro, como se chamasse um cachorro, e ele sempre respondia quando eu o chamava. E agora as equipes foram formadas. Eu, Teresa e Kentaro formamos a equipe A. Alexandra, Hinako, Hajime e Kaoru formaram a equipe Bairro. O jogo começou com a equipe A sendo os caçadores.
Kentaro seguiu as pegadas de Alexandra e eu a encontrei. Mas ela evitou a lente da câmera com movimentos semelhantes a ninjas, e a foto saiu borrada, então não valeu. A equipe A então armou uma armadilha para Hajime com itens relacionados a Hina, e ele caiu nela, dando à equipe um resultado sólido. Quando foi a vez da equipe B procurar, eles perseguiram a equipe A para o andar de cima, mas os perderam de vista. Alexandra sentiu os passos de Teresa no segundo andar e levou sua equipe até lá. A equipe A se escondeu na sala de ciências. E assim que a equipe B estava tirando fotos, Alexandra viu Teresa em dificuldades e distraiu sua equipe fingindo amarrar o cadarço, o que deu tempo à equipe A para escapar. Depois, a equipe A novamente se tornou os caçadores e foi procurar a equipe bairro. Hajime e Hinako estavam perto um do outro, e um jato de água de repente os atingiu. Hajime protegeu Hinako, mas estava mais focado em proteger sua câmera. Hinako corou com um momento, e a equipe A chegou a tempo e tirou ótimas fotos da cena. Eu e Teresa rimos porque tudo era tão bobo, e Alexandra secretamente tirou uma foto de nossas risadas genuínas antes que o turno delas terminasse. De volta à sala do clube, todos votaram na melhor foto. A foto de Alexandra de mim e Teresa rindo foi a vencedora, mas todos caíram na gargalhada com a dramática exibição de Hajime, que tirou a camisa depois de se molhar. O teste convenceu Teresa a entrar para o clube de fotografia, o que deixou os outros membros muito animados, enquanto Alexandra suspirou, sabendo que agora ela também teria que se juntar. Depois da aula, o grupo inteiro foi à minha cafeteria para celebrar os novos membros. Hinako tentou ir embora, mas Hajime a lembrou que ela ainda era membro, independentemente de sua razão para se juntar. Hinako corou com o comentário dele e se juntou ao grupo na minha cafeteria. Ao entrar, Yui corou ao ver Kentaro, mas quando o gato descobriu, ficou furioso com ele. Depois, sentaram-se e brindaram para dar as boas-vindas aos novos membros. Em minha casa, meu gato tentou me acordar, e sua memória de ter sido resgatado por mim durante uma forte chuva 10 anos antes ainda permanecia. Desde aquele momento, o gato sentia-se extremamente grato por eu ter salvo sua vida. Ele se esfregava em mim incessantemente, mas quando não funcionou, ele pulou no meu rosto para finalmente me acordar. Comecei minha rotina matinal habitual, e enquanto eu fazia café, Yui passou correndo, claramente atrasada para a escola. Deitei um pouco de ração na tigela do gato e ele comeu alegremente. Dedicamos um momento a rezar pelos meus pais falecidos, um ritual silencioso que sempre comovia o gato, que ficava muito impressionado com a minha força silenciosa. Saindo para a varanda, respirei o ar fresco da manhã, e em frente a mim, Teresa acenou-me do seu hotel. O gato tinha notado Teresa e Alexandra a aparecer com mais frequência ultimamente, mas sabia que o seu dono, Tada, não era do tipo que cede facilmente a raparigas. Enquanto isso, Alexandra preparou um farto pequeno almoço de marisco para Teresa. O gato sentiu o cheiro a peixe da varanda e tentou saltar na direção do quarto delas, mas era demasiado pesado e falhou. Depois, preparei-me para abrir a cafetaria assim que Teresa e Alexandra chegassem. Elas estavam preocupadas com o gato. Embora um pouco magoado com a queda, o gato não se importou. Alexandra verificou imediatamente, examinando a sua pata sem hesitação. Trabalhava sozinho na cafetaria porque ainda era cedo e o meu avô só chegaria mais tarde. Conversei com o meu gato enquanto preparava a loja e habituei-me a gerir tudo sozinho. Mas depois de me observar a trabalhar, Teresa decidiu que queria ajudar. Alexandra opôs-se inicialmente, mas a determinação de Teresa convenceu-a. Teresa e Alexandra mudaram-se para o uniforme da cafetaria e prepararam-se para ajudar. Kaoru foi o primeiro a chegar, pedindo seu pedido habitual. Ele tentou interagir com o gato, mas o gato não o suportava e arranhou o Kichia. O gato conhecia Kaoru há anos, e para ele, Kaoru sempre foi uma criança mimada de uma família proprietária de restaurantes de luxo, ao contrário do seu dono. Outro cliente regular entrou e sentou-se ao balcão. O gato, sempre desconfiado, suspeitava que ele pudesse estar a esconder uma identidade secreta como assassino. Liguei a TV para o homem que sempre assistia a General Arco-Íris. Depois, Kaoru e Teresa começaram a encenar falas do programa por diversão. Um casal de idosos e um casal jovem entraram na cafetaria. O gato reconheceu o casal de idosos porque eles não tinham mudado nada nos últimos 10 anos. Os dois sentaram-se em silêncio, emocionados por a cafetaria ainda ser familiar. O casal de idosos pediu então Sandes Capa, e Teresa anotou, mas parecia confusa. Expliquei então que a Sandes era apenas Pepino, nomeada após o mítico Capa que adorava pepinos. Teresa serviu o jovem casal, mas quase deixou cair a jarra de água. Mas o homem ao balcão apanhou-a a tempo. O gato observou o jovem casal olhar nos olhos um do outro por longos 8 segundos, e aprovou silenciosamente, vendo que era amor verdadeiro.
Depois de todos terem comido e saído, ofereci-me para fazer bebidas para os meus amigos. Em vez de café, Teresa ofereceu um presente de Larsenburg, um chocolate quente especial. Todos eles desfrutaram do chocolate quente em belas canecas, com Teresa a escolher uma caneca com um arco-íris e Alekendra uma com um padrão floral. Depois, eles deixaram cair o chocolate nas suas bebidas e observaram-no derreter rapidamente. Eu e o gato gostamos do sabor amargo, mas Teresa convidou-me a beber um gole da sua caneca. Aceitei e provei, surpreso com o quão bom era. Ela então ofereceu-me um pedaço de chocolate amargo, que misturei no meu café, maravilhado com a facilidade com que derreteu. Enquanto isso, quando Teresa percebeu que eu tinha bebido da sua chávena, ela hesitou. Parecia um beijo indireto, mas ela continuou a beber, sorrindo silenciosamente para si mesma. O gato partiu então para sua ronda habitual. No caminho foi parado pelo meu avô, que parecia entender o que o gato estava a fazer, e o gato ficou muito surpreso. No parque, os transeuntes chamavam-no Mico, um nome que ele não gostava. Irritado, deitou-se e adormeceu. Enquanto isso, o clube de fotografia estava no parque a tirar fotos antes do prazo do concurso. Teresa adorava o local, imaginando-o como um lugar que o general Arco-Íris visitaria. Kaoru provocou-a com um aviso sobre capas, mas eu garanti-lhe que eles não existiam. No entanto, Kaoru tinha certeza de que existiam. Porque quando criança, o seu barco de controlo remoto uma vez ficou preso no lago. Os seus amigos brincaram que um capa o puxara para baixo, e ele tinha chorado. Eu estava por perto a praticar fotografia e vim em seu socorro. Com isso, o grupo caiu na gargalhada com a memória. Teresa ficou em silêncio, olhando para o lago. Ela recordou um momento da infância, quando Alexandra lhe fez uma coroa de flores que o vento levou para a água. Teresa saltou da ponte para a pegar, mas Alexandra puxou-a para fora, e depois chorou de culpa. Teresa partilhou a história comigo e com Alexandra. Não muito depois, Hajime chamou em voz alta dizendo que era hora de continuar com a sessão fotográfica. À medida que o dia terminava, todos se preparavam para ir embora, mas eu fiquei, continuando a tirar mais fotos. Kentaro observou-me, inspirado pela minha concentração, e sabia que o meu falecido pai tinha sido um fotógrafo famoso. Nesse momento, o gato que Teresa tinha salvo na chuva voltou, e Kentaro disse-lhe que o nome do gato era Cherry. O meu gato reconheceu Cherry, e olhou para ela por 8 segundos, apaixonando-se instantaneamente. Ele tentou saltar na direção dela, mas calculou mal e caiu no lago. Molhado, ele subiu numa árvore. O gato caiu novamente, mas Teresa apanhou o Obara. Ela quase perdeu o equilíbrio, mas eu agarrei-a a tempo. Os nossos olhos encontraram-se e o gato viu tudo, percebendo que era o começo da história de amor do seu dono. Naquela noite o gato rezou pelos meus pais. Ele estava grato pelo dia em que o salvei e prometeu proteger-me para sempre. Então pensamentos sobre Cherry surgiram, e ele revirou-se no chão querendo uma massagem na barriga. Noutro lugar, Teresa perguntou a Alexandra sobre Capstar. Alexandra começou a explicar, mas Teresa não ouviu uma palavra porque estava muito absorta em rever as fotos do seu maravilhoso primeiro dia com os seus novos amigos. Alguns dias depois, o grupo preparava-se para enviar as suas fotos para o concurso. De repente, Hajime entrou a correr na sala do clube, exultante por ter ganho um bilhete para uma sessão de autógrafos do primeiro livro de fotos da Hina. Ele mostrou ao grupo o e-mail, e enquanto todos olhavam, Hinako ficou visivelmente desconfortável, mas Alexandra percebeu a sua reação. Hajime tornou-se defensivo, acusando os outros de não apreciarem Hina, e gabando-se dela como a maior modelo e artista do Japão, focando-se muito na sua forma e atratividade física. Ele explicou que, embora aparecesse muito na mídia, Hina raramente fazia aparições públicas, tornando este evento uma oportunidade única na vida. Apenas 100 pessoas tinham permissão para comparecer, e Hajime acreditava que a sua vitória não era por acaso, era destino. A sua razão deixou os outros confusos e Hinako extremamente envergonhada. Hajime continuou a divagar sobre como os humanos crescem ligados à melancia, e como ele agora sentia uma atração semelhante por ela, e sonhava em um dia ser capaz de fotografá-los juntos. Teresa encorajou o seu entusiasmo enquanto Kaoru explicava que Hajime frequentemente ficava muito ansioso quando estava prestes a realizar algo grande. Hajime recordou um momento durante o recrutamento do clube quando ele tirou uma foto de uma rapariga loira com maquilhagem pesada que ainda estava no seu álbum de fotos. Eu puxei essas fotos, o que fez Teresa rir e Hinako ficar ainda mais envergonhada ao ver que era um rapaz vestido de rapariga. Kentaro perguntou se Hajime estava mentalmente preparado para o encontro. Ele perguntou se desmaiaria se Hina chegasse muito perto, e Hajime declarou confiantemente que estava pronto para o desafio. Kaoru fingiu ser Hina, fazendo Hajime desmaiar instantaneamente. Percebendo que não estava pronto, Hajime implorou aos outros que o acompanhassem. Kaoru e Kentaro recusaram,
mas eu concordei e comecei a praticar com ele. Teresa partilhou a sua própria experiência de praticar balé para superar a ansiedade de palco, inspirando Hajime a começar a sua própria rotina de preparação. Ele tomou notas e pediu ao grupo para o ajudar a praticar. Mas Kaoru e Kentaro fingiram estar doentes, e eu insisti que não era feminino o suficiente para ajudar. Hajime virou-se para Teresa, mas Alexandra deteve-o, então ele acabou por pedir a Hinako para o ajudar a praticar, que inicialmente recusou, mas acabou por concordar. Após as aulas, Hajime praticou a sua introdução enquanto Hinako fingia ser Hina, mas ele continuava a gaguejar. Ela então sugeriu que ele a tratasse como Hinako, e com calma, Hajime conseguiu, o que deixou Hinako feliz. Ela então esperou pacientemente que ele melhorasse, e sugeriu que ele escrevesse o que queria dizer a Hina. Mas quando ele começou a fazê-lo, Hinako ficou cada vez mais confusa, ouvindo Hajime escrever e gabar-se de que conhecia cada canto do corpo de Hina. Sentindo-se desconfortável, ela saiu, mas deu um último conselho. Escreve o nome da pessoa na palma da tua mão e engole-o para te acalmares. Depois, Teresa e Alexandra caminharam para casa juntas. Teresa admirou a paciência de Hinako com Hajime, e Alexandra partilhou a sua crença de que as pessoas apaixonadas estavam destinadas a perder porque o amor as fazia seguir a pessoa em quem estavam interessadas. No dia seguinte, na aula de educação física, eu joguei voleibol. Teresa observou-me admirada enquanto eu fazia ataques poderosos, mas que iam ter a lugares selvagens. De repente, Hinako correu para salvar uma bola e quase atingiu Teresa, mas Alexandra empurrou-a para fora do caminho. Ambas bateram com a cabeça e acabaram na enfermaria com Teresa. Lá, Alexandra pediu desculpa e disse calmamente na frente de Teresa que sabia a verdade de que Hinako era Hina, o que deixou Teresa atordoada. Hinako tentou negar, mas quando ela viu que Alexandra não recuava, depois das aulas, Teresa levou Hinako para o seu apartamento, surpreendendo-a por ser a sua primeira convidada. Com Alexandra lá, Hinako abriu-se mais. Ela disse que era naturalmente tímida e só se tornou modelo depois que a sua tia lhe pediu para preencher o lugar de alguém que tinha perdido uma sessão de fotos. O que ela pensava que seria um trabalho único, tornou-se um sucesso da noite para o dia, criando a identidade de Hina. Embora Hinako quisesse desistir, Hina ganhou vida própria, e ela nunca contou a verdade a Hajime, porque tinha medo de o desiludir. Alexandra descartou Hajime como um pervertido e um obcecado, mas Hinako defendeu-o, lembrando a vez em que ele a ajudou quando eram crianças. Alexandra acusou-a de estar apaixonada, mas Hinako insistiu que eram apenas amigos de infância. No entanto, ela admitiu que não queria desapontá-lo e desejava que ele pudesse aceitar o seu verdadeiro eu, mas Teresa lembrou-lhe que o seu verdadeiro eu ainda fazia parte de Hina. Naquela noite, Hajime escreveu uma mensagem perfeita para Hina, depois de passar por centenas de rascunhos. No encontro do dia seguinte, Hajime chegou atrasado enquanto esperava pelos amigos. Enquanto isso, Hinako estava ausente, e Teresa explicou que ela tinha um assunto importante a tratar. Hajime finalmente chegou com uma roupa punk bizarra com calças justas e óculos assustadores. Os outros ficaram horrorizados e decidiram jogar um jogo para ver quem teria de trocar de roupa com ele. Perdi, e agora na roupa de Hajime parecia ainda mais assustador. Dentro do local, Hinako preparava-se mentalmente, e tinha decidido que finalmente revelaria a sua verdadeira identidade a Hajime. Quando chegou a sua vez, ele estava visivelmente nervoso, e quando procurou o bilhete que tinha escrito, percebeu que ainda estava na roupa que eu estava a usar. Enquanto ele estava em pânico, Hina tranquilizou-o, dando-lhe o mesmo conselho que ela lhe tinha dado no dia anterior, e ele lembrou-se que Hinako também lhe tinha dado conselhos semelhantes. Então, em pânico, ele escreveu Hina na mão e engoliu-o para se acalmar. A equipa tentou arrastá-lo, mas ele esforçou-se para apertar a mão dela, agradecendo-lhe por existir, e foi rapidamente escoltado pela equipa, deixando Hinako com um calor no coração. Depois, o grupo reuniu-se na minha cafetaria para celebrar. Hajime irradiou enquanto falava do momento em que conheceu o seu ídolo, declarando que nunca mais lavaria aquela mão. Encontrei o bilhete perdido, mas guardei-o silenciosamente para mim. Naquela noite, Hajime ligou para Hinako para lhe agradecer o conselho, e ela temeu por um momento que ele tivesse descoberto seu segredo, mas relaxou quando ele não o mencionou. Após a chamada, Hajime foi preso por vadiar com a sua roupa punk. No dia seguinte, Hinako confirmou que Hajime ainda não havia descoberto. Alexandra a encorajou a confessar abertamente, lembrando-a de que os homens podem ser bem tolos.
Hinako concordou e prometeu compartilhar seus sentimentos um dia, guardando a maior verdade para o final, e Teresa apoiou sua decisão. Depois, Teresa se sentiu em conflito por guardar um segredo, e Alexandra a lembrou de que elas se separariam quando Teresa terminasse seus estudos. Teresa refletiu silenciosamente sobre como o amor complicava as coisas, e perguntou a Alexandra se ela já havia amado. Desconcertada, Alexandra evitou a pergunta, sem dar qualquer resposta. Enquanto isso, eu, Yui e o vovô visitamos os túmulos dos meus pais para orar. Enquanto estávamos lá, lembrei-me da última vez que vi meu pai, pouco antes de meus pais partirem para pegar o voo. Meu pai havia prometido que eles iriam tirar fotos de trens juntos. E antes de partir, meu pai tirou uma última foto minha e da Yui, foto que agora está em nossa casa. Em casa, o vovô comentou que meu sorriso não havia mudado desde que eu era pequeno. A única diferença era meu tamanho, assim como o do meu gato. De repente, meus amigos apareceram no café e me deram um ingresso para a festa de 10º aniversário de Kaoru. Kaoru anunciou que cozinharia para nós e pegou minha cozinha emprestada para o evento. Sua família administrava um restaurante japonês tradicional, e no ano passado, ele fez um churrasco que irritou meu gato, que acabou perseguindo Kentaro e se tornou o tema de uma foto viral. Kaoru começou a preparar a refeição, revelando prato por prato para o grupo. Em seguida, Kaoru impressionou a todos com os ingredientes, mas sua fala incessante irritou Alexandra, que o silenciou com outro olhar severo. As risadas deles ecoaram até meu avô, que assistia ao seu programa de samurai favorito no andar de cima. Enquanto esperavam a comida, o grupo jogou cartas. Teresa ofereceu-se para ajudar Kaoru, mas ele insistiu que estava quase tudo pronto. Kaoru me pediu para colocar as frutas na geladeira, e Teresa tentou ajudar, mas cheguei primeiro e pedi a ela para me ajudar a carregar o melão. Alexandra tentou ajudar Teresa, mas Hajime a puxou de volta, lembrando-a de que o jogo de cartas deles ainda não havia terminado. Depois de colocar as frutas na geladeira, Teresa notou uma parede cheia de fotos antigas na sala de estar. Ela viu fotos minhas, da Yui, e do gato de quando éramos crianças, e ficou surpresa com o quão pequeno o gato costumava ser. Uma foto chamou sua atenção. Era a última foto que meu pai tirou antes do acidente. Ela se emocionou com o calor e a emoção nela, e disse que era exatamente como as fotos que eu tirava agora. Fiquei surpreso, pois era a primeira vez que alguém entendia minha fotografia daquela maneira. Eu disse a ela que a foto e a câmera do meu pai eram tudo o que restava após o acidente. Teresa percebeu que eu havia passado a última década tentando ser mais forte, o que me tocou profundamente. Mas antes que eu pudesse dizer algo, Kaoru chamou a todos. Eles ficaram impressionados com a culinária de Kaoru, pois era tão deliciosa que quase os transportou para o mundo do mestre culinário. Kaoru sentiu orgulho ao ver todos desfrutarem da comida. E então, ele anunciou uma surpresa especial para seu 10º aniversário. Ele havia alugado um banho público inteiro. Hajime ficou espantado com o quão rico Kaoru devia ser, e Teresa confundiu o lugar com uma casa de luta onde as pessoas lutavam com espadas, o que a deixou muito animada. Mostrei a ela o verdadeiro banho público, e ela ficou impressionada, pois parecia uma cena de General do Arco-Íris. Kaoru concordou, mas admitiu ter medo do mascote do banho, um capo. Eu o consolei, e entramos para nos aquecer enquanto chovia. Na área feminina, Teresa ficou maravilhada com sua primeira experiência em um banho público. Yui ficou com ciúmes do busto grande de Hinako, e de repente, se perguntou se os meninos gostavam apenas de garotas com seios grandes. Teresa disse que Hajime lhe disse que o tamanho não importava, o que deu a Yui um pouco de esperança. Ela admirou a gentileza de Teresa, e de repente perguntou se ela estava namorando alguém. Yui disse que ficaria feliz se Teresa namorasse comigo, o que deixou Teresa nervosa. Alexandra brincou que Teresa já tinha um namorado. Yui ficou chocada até Alexandra dizer que estava apenas brincando. Yui então começou a interrogar Alexandra sobre sua vida amorosa, deixando-a desconfortável. Enquanto isso, os meninos ouviram as risadas das meninas e ficaram surpresos ao ouvir a risada alta de Hinako. Kentaro perguntou a Hajime se ele gostava de Hinako, mas ele negou. Kaoru então perguntou a Kentaro se ele estava namorando alguém, provocando-o sobre o boato de uma irmã mais velha que ele gostava. Kentaro disse que era um amor unilateral e sem esperança. Hajime então deixou escapar um comentário alto sobre melancias, e as meninas ficaram horrorizadas ao ouvir. Kaoru foi perguntado se ele estava em um relacionamento, mas ele disse que não precisava, embora também não se importasse. Kentaro me perguntou, mas Kaoru interveio, assumindo que eu certamente diria a ele. Fiquei em silêncio e terminei meu banho, apenas para ver Hajime superaquecido e olhando fixamente para a parede com seus óculos embaçados. Hajime se levantou, escorregou em um balde em forma de capa e nocauteou-se enquanto Kaoru entrava em pânico, pensando que o capa havia feito isso.
Depois de se trocarem, Hinako cuidou de Hajime, que foi repreendido por escorregar. A chuva parou, e o grupo caminhou até a estação de trem. Kaoru disse que o programa havia terminado oficialmente, e todos o agradeceram pela refeição e pelas memórias, apesar do caos. Enquanto caminhavam, Kaoru me avisou novamente sobre o Kappa, mas eu o ignorei, dizendo que não era real, o que desapontou Kaoru, que queria que eu dependesse dele. Eu disse a ele que sabia que Kaoru cuidava de mim desde que éramos pequenos, e o agradeci. Kaoru afirmou que continuaria a celebrar assim todos os anos para mim, não importa o que acontecesse, e eles se abraçaram após a breve discussão. Quando se separaram, Yui revelou silenciosamente a Teresa e Alexandra que a festa de Kaoru sempre caía no dia da morte de seus pais, para alegrar a mim e a Yui. Refleti que a princípio, eu não gostava de Kaoru, mas depois que nossos pais morreram no acidente, Kaoru fez tudo o que pôde para nos fazer sorrir novamente. Finalmente percebi que a festa era a maneira de Kaoru nos proteger da tristeza, e Alexandra ficou secretamente impressionada com o profundo cuidado de Kaoru. Mais tarde, antes de entrarem em seu apartamento, Alexandra sentiu a presença de alguém e deu um soco, mas foi impedida por Charles, que estava lá para pedir Teresa em casamento para ser sua esposa e a futura rainha de Larsenburg. Charles confessou que também queria experimentar o Japão, um país que Teresa amava imensamente, e a tranquilizou de que sua universidade e trabalho não seriam um problema. Como estava de férias, Charles presenteou Teresa com uma flor, símbolo de um voto de amor, reconhecendo seu status como princesa de Larsenburg. Ele expressou interesse em visitar a escola dela, mas eles concordaram em apresentá-lo como amigo de infância de Teresa, para evitar a tensão desnecessária. Após a visita, Charles partiu em um carro esporte vermelho. Teresa ficou preocupada com meus sentimentos e, em seguida, confrontou Alexandra, percebendo os sentimentos da amiga por Charles. Alexandra confessou que admirava Charles por ele ser confiável, e acreditava que ele seria o noivo ideal para Teresa, especialmente porque ela era a futura rainha de Larsenburg. No dia seguinte, Teresa levou Charles ao clube de fotografia. Seu carisma cativou imediatamente os membros do clube, e Hajime ficou com ciúmes, sentindo que Charles tinha tudo: boa aparência, riqueza e carisma. Charles se apresentou e mostrou interesse genuíno pelas fotos, conquistando a admiração de todo o clube, e ele foi especialmente atraído pelas minhas fotos, que expressavam o espírito do Japão. Alexandra corou quando Charles elogiou suas fotos, o que Kaoru notou e a provocou gentilmente. Naquele momento, Kaoru me disse que Charles e Teresa formavam um belo casal, o que Teresa ouviu por acaso. Depois da aula, Teresa levou Charles ao café da minha família. Charles elogiou o lugar e disse que visitaria diariamente se morasse por perto. Yui incentivou a ideia, também cativada por ele. E até mesmo o meu gato, normalmente reservado, foi atraído por Charles, surpreendendo a todos. Yui tentou perguntar sobre Charles ser amigo de infância de Teresa, mas Alexandra se esquivou para não revelar a verdade. Charles notou as fotos expostas no café e descobriu que elas foram tiradas pelo meu falecido pai. Teresa explicou que meus pais morreram em um acidente, o que me inspirou a me tornar um fotógrafo. Isso deixou Charles desconfortável com sua riqueza e boa aparência, sabendo que eu havia enfrentado dificuldades. Antes de partir, Kaoru convidou Charles para uma festa, mas ele recusou, pois já tinha planos com Teresa e Alexandra. Depois, Yui me disse que Charles era incrível e duvidou que eu pudesse me igualar. No dia seguinte, o clube compareceu à luxuosa festa de Kaoru, e Hajime se sentiu deslocado entre a multidão da moda, elogiando Hinako, atraído por sua beleza, enquanto Kentaro estava animado com as iguarias, especialmente o buffet de carne. De longe, avistaram Charles e o confundiram com ter duas namoradas, mas logo perceberam que eram Teresa e Alexandra. Teresa e eu nos olhamos, e eu fui cativado por sua aparência. Charles explicou que um amigo o convidou, e ele trouxe Teresa e Alexandra como convidadas. Enquanto isso, eu olhei para Teresa por muito tempo, fazendo-a corar. Charles foi rapidamente chamado, e todos se dispersaram. Kaoru socializou. Kentaro correu para o buffet, e Hajime abordou uma mulher voluptuosa antes de ser puxado por Hina. Fiquei para trás, tirando fotos em silêncio. Durante a festa, uma mulher acidentalmente derramou champanhe no vestido de Teresa, e Alexandra sugeriu que ela trocasse de roupa, mas Teresa optou por limpar-se sozinha. No caminho de volta, ela avistou um prédio próximo, o edifício usado pelo general do arco-íris, e decidiu explorá-lo. Enquanto isso, as garotas da festa tentaram dançar com Charles, e ele convidou Alexandra para dançar para evitá-las. Embora hesitante, ela concordou,
e eles dançaram sob o olhar dos outros, mas Kaoru observou algo diferente em sua interação. Charles sentiu-se aliviado porque os amigos de Teresa eram muito gentis. Embora Alexandra visse algumas pessoas problemáticas, ele estava preocupado que Teresa pudesse sentir falta de casa, apenas para perceber que era ele quem estava se apegando mais. Ao mesmo tempo, eu estava no prédio do General do Arco-Íris tirando fotos. Fiquei surpreso ao ver Teresa, e quando de repente começou a chover, nos abrigamos juntos. Dei meu casaco a ela, preocupado que pudesse pegar um resfriado, e recordamos nosso primeiro encontro, que também ocorreu na chuva, e rimos enquanto revíamos minhas fotos. Quando a chuva parou, e as estrelas encheram o céu, Teresa apontou para a estrela polar, explicando que ela representava orientação e boa sorte, algo que sua babá costumava mostrar a ela quando sua mãe estava muito ocupada. Quando ela perdeu temporariamente a visão, foi a estrela polar que a ajudou. Compartilhei que meu avô também acreditava em algo semelhante, e eu observava aquela estrela desde criança. Naquele momento, Teresa percebeu que nós dois estávamos olhando para a mesma estrela por tanto tempo quanto podíamos lembrar. De volta à festa, Charles começou a ficar ansioso com a demora de Teresa e começou a procurá-la. Alexandra também estava procurando, mas foi rapidamente abordada por Kaoru, que lhe disse onde Teresa estava. Alexandra correu para o prédio do General do Arco-Íris, onde encontrou Teresa conversando comigo. Teresa sentiu que Alexandra estava tremendo, assim como quando eram crianças, e Charles e Kaoru chegaram logo depois. Charles confortou Alexandra e me agradeceu por cuidar de Teresa. Então ele partiu com elas, deixando-me a refletir sobre o vínculo íntimo entre Charles e Teresa. Em casa, Teresa tentou se desculpar com Alexandra, e então, com determinação, ela anunciou sua decisão de se casar com Charles e se tornar uma rainha, mesmo que isso significasse deixar seus amigos no Japão. Ela revelou que havia tomado essa decisão quando chegaram pela primeira vez ao país, e Alexandra sorriu, comovida pelas palavras dela. Naquela noite, Yui estava lendo um romance de um Sherlock Holmes em versão teu, quando notou seu gato entrando e saindo do quarto, com algo na boca. Recentemente ele estava saindo muito, então ela colocou um pouco de comida, esperando que ele voltasse. De manhã, Yui me acordou e me disse que o gato não havia retornado porque a comida ainda estava intacta. No café, ela compartilhou a notícia com todos, e eu brinquei que o gato havia fugido com a namorada e estava de dieta. Todos ficaram surpresos ao ouvir que o gato poderia ter uma namorada, e eu expliquei que a namorada de que estávamos falando era seu brinquedo, algo que ele sempre levava para a cama. O avô disse: gatos às vezes saem de casa para viajar quando se sentem prontos, e isso fez Yui se lembrar de algo de seu romance, e ela percebeu que talvez fosse hora de seu gato partir. Ela começou a chorar, pensando em quanto tempo o gato esteve com ela. Kaoru, Kentaro e eu olhamos fotos antigas de Yui dormindo com o gato aninhado ao lado. Kentaro, que amava animais, ofereceu-se para ajudar na busca. Kaoru concordou em participar, e eu pedi ao vovô uma folga para ajudar. A equipe se preparou para a busca, e Kaoru e Kentaro trouxeram uma rede de lavanderia porque o gato não gostava deles, enquanto Yui e eu levamos uma gaiola, comida de gato e um novo brinquedo para se passar por namorada do gato. Assim que estavam prestes a sair, Teresa e Alexandra saíram do hotel. Yui lhes disse que o gato estava desaparecido, e Teresa parecia muito preocupada. Embora tivessem que se encontrar com Charles, Alexandra percebeu a preocupação de Teresa e decidiu que deveriam ajudar. A equipe procurou pelo café, mas sem sucesso, e Teresa lhes disse que ela e Alexandra iriam se juntar, o que animou Yui. Kentaro sugeriu que eles se separassem porque os gatos vagam por um território muito grande. Kaoru ligou para Hajime pedindo ajuda, mas Hajime disse que estava fazendo compras com Hinako, o que fez Kaoru se animar, assumindo que eles estavam em um encontro, mas Hinako corrigiu que não era um encontro, e que Hajime simplesmente precisava de roupas novas depois de ser preso por sua roupa punk de aparência pervertida. Enquanto esperavam por Hajime e Hinako, a equipe se dividiu em grupos. Teresa foi com Alessandra. Eu fui com Kaoru, e Kentaro fez parceria com Yui, que estava inspirada em histórias de detetive. Ela e Kentaro seguiram pistas, e Kentaro compartilhou que gostava de ler sobre animais desde criança. De repente, Karko quase atropelou Yui, mas Kentaro a puxou para fora do caminho de ser, reencarnada, e ela corou enquanto ele a abraçava com força. Enquanto isso, Kaoru e eu procurávamos pela cidade, mostrando a todos uma foto do gato. Kaoru continuou usando uma foto que o incluía, o que fez as garotas próximas corarem. Teresa e Alexandra procuraram no mercado de alimentos, e Teresa comprou muitas coisas enquanto perguntava, mas não encontrou nenhuma pista. Então Charles ligou,
e, embora tivesse que se encontrar com Teresa e Alexandra, ele entendeu o atraso delas. Ele mencionou ter visto o gato perto de uma ponte na noite anterior enquanto corria. Todos foram ao parque, e Charles explicou que o brinquedo do gato havia caído no rio e o gato pulou atrás. Charles salvou o gato, que parecia chateado por não ter seu brinquedo, e o devolveu, mas o gato continuou seu caminho em vez de voltar para casa. Charles então notou um gato descansando sob um banco, e perguntou a ele em tom de brincadeira. Kentaro presumiu que ele estava brincando, mas Charles surpreendeu a todos dizendo que o gato lhe disse que o gato deles estava agora em uma floricultura. Eles correram para lá e encontraram o gato no telhado, mas ele ignorou seus chamados. Charles disse que o gato não explicaria por que não desceria, e Yui mudou para o modo detetive. Ela notou um girassol e se lembrou de um momento em seu romance. Alexandra disse que girassóis simbolizam lealdade a uma pessoa, e Yui percebeu que seu gato estava apaixonado. Teresa olhou na direção em que o gato estava olhando fixamente, e viu Cherry, o gato que Teresa havia salvado uma vez, e o gato de Yui apresentou seu brinquedo como se estivesse pedindo em casamento. Cherry desapareceu da janela, e o gato de Yui pulou, apesar de ser uma bola de gordura ambulante batendo no vidro e caindo. Yui o pegou a tempo, e a dona de Cherry saiu, Chiaki, que Kentaro reconheceu. Ela disse que o gato estava no telhado a manhã toda, e que ela estava muito preocupada. Kentaro a apresentou à equipe, e antes de partir, Chiaki bagunçou o cabelo de Kentaro, e o convidou para ir ao salão dela cortar o cabelo. Yui notou que havia uma conexão entre eles, e Kaoru se perguntou se Chiaki era a pessoa por quem Kentaro tinha uma paixão não correspondida. Kentaro declarou que o caso estava resolvido, mas Yui ficou à frente da equipe porque, embora tivessem encontrado o gato, ela não sentiu que era um final feliz depois de ver Kentaro com Chiaki. A equipe foi ao mercado de alimentos e Charles, Kaoru e eu discutimos o amor. Charles sabia que eu nunca havia amado, e Charles confessou que estava apaixonado, mas não sabia como fazer a garota sentir o mesmo. Enquanto olhava de relance para Teresa, Kentaro comprou takoyaki e sentou-se ao lado de Yui, que ainda parecia triste. Ela perguntou sobre Chiaki, e Kentaro confessou que ela gostava dele, mas explicou que Chiaki o via como um irmão mais novo. Ele acrescentou que seu amor por ela era não correspondido, mas que ele estava bem com isso, desde que ela sorrisse, e que estava tentando seguir em frente. Então, eu, Yui, Teresa e Alexandra fomos para casa. Entrei primeiro, e Teresa gentilmente perguntou a Yui se ela estava bem. Yui de repente explodiu em lágrimas, dizendo que estava apaixonada por alguém que nunca a amaria de volta, e Teresa a abraçou em silêncio enquanto Yui chorava. No dia seguinte, Teresa e Alexandra visitaram meu café com um buquê de girassóis, e o colocaram na janela da frente onde Yui podia ver a dor. Naquele momento, o gato saiu novamente, mas desta vez, Yui o deixou ir atrás de seu amor sabendo que eles estavam na mesma situação. Naquela noite, durante sua corrida, Charles encontrou o gato novamente, e ele disse para não desistir de seu amor, algo que Teresa havia lhe dito anos antes, quando se recusou a desistir de salvar sua pulseira preciosa. O clube de fotografia e Charles foram ao Monte Fuji, enquanto o prazo para o concurso de fotos de estrelas se aproximava. E Hajime ficou muito animado, fantasiando que todas as fotos excelentes deveriam envolver as curvas femininas. Charles, divertido com a energia de Hajime, também fantasiou brevemente o mesmo enquanto dirigia. Quando chegaram ao melhor local para fotos do Monte Fuji, Teresa ficou maravilhada porque ver a montanha era um de seus desejos. Infelizmente, as nuvens obscureceram a vista, e Hajime mudou o foco para seu próximo plano, ficar acordado até tarde e tirar fotos das estrelas até o nascer do sol. A equipe visitou um templo próximo, e Teresa ficou animada, porque o local parecia uma cena de General Arco-Íris. Naquele momento, Alexandra olhou fixamente para Charles, mas Kaoru estragou o momento com um photobomb key. Então, todos oraram e tiraram oráculos. Para Teresa e Alexandra, era a primeira vez, e Teresa recebeu um bom oráculo que dizia que a pessoa que ela esperava viria sem aviso. Ela não tinha certeza do significado, mas eu expliquei que poderia se referir a uma alma gêmea, mas Hinako sugeriu que poderia significar apenas alguém que traria boa sorte. Enquanto isso, Alexandra e Kentaro receberam oráculos ruins, alertando-os a desistir de seus relacionamentos. Charles recebeu um oráculo de sorte, dizendo que uma vida sem amor era pior que a morte. Hajime concordou com o sentimento porque para ele, a vida sem Hina era como a morte. Então, os meninos se reuniram perto do santuário, e eu confessei que havia recebido um oráculo de amor ruim. Mas não me importava. Kentaro admirou minha atitude enquanto Kaoru, após sua terceira tentativa, recebeu um oráculo de super sorte no amor e encorajou os outros a tentar novamente. Ouvindo Kaoru falar sobre amor, Charles ficou curioso sobre isso.
Kaoru compartilhou sua crença de que o amor era para todos, especialmente para alguém como ele, que amava profundamente a si mesmo. Ele brincou que Alexandra poderia amá-lo o quanto quisesse. Mas ela lhe disse que os porcos voariam antes que isso acontecesse, e a equipe riu, enquanto desciam as escadas do santuário. Hajime falou sobre o amor mútuo, o que animou Hinako. Mas Hajime estragou o momento ao relembrar quando Hina se agarrou a ele. Kentaro me perguntou o que eu pensava. Mas eu confundi amor koi com karpa koi. No hotel, Hinako perguntou a Teresa e Alexandra como as pessoas se apaixonam. Alexandra disse que geralmente começa com o gosto pela aparência de alguém, a menos que você seja Hajime, que olha primeiro para as almas das meninas. Depois de tomar banho, os meninos jogaram tênis de mesa e Kaoru venceu Kentaro, enquanto Charles quase me derrotou. Depois, todos descansaram antes da sessão noturna. Alexandra não conseguia dormir devido à chuva e ao vento, então ela saiu e viu Charles em uma ligação com sua empresa. Vendo que ela tinha dificuldade para dormir, ele emprestou a Alexandra um reprodutor de música para ajudá-la a dormir, e Teresa ouviu a conversa, vendo sua melhor amiga feliz. À meia-noite, a equipe começou a sessão de fotos de estrelas, e Charles ficou para resolver o trabalho, impressionando Kentaro com sua dedicação. Enquanto caminhavam para o local das fotos, Hajime ponderou que este poderia ser o único ano em que ele poderia fazer algo assim com os amigos, pois planejava frequentar a Universidade de Kyoto, e prometeu dar um passeio a Teresa se ela tivesse a chance de visitar. Kentaro lembrou que o programa de intercâmbio de Teresa e Alexandra terminaria no ano seguinte, pois sempre foi um acordo de um ano. Kaoru brincou que Alexandra ficaria solitária sem ele. Alexandra ficou com raiva, assustando-o e fazendo-o fugir, mas depois confessou que sentiria a falta de todos. E pensando no ano seguinte, Teresa começou a se preocupar comigo. Então, a equipe chegou ao local das fotos e começou a se preparar. Teresa e Alexandra estavam desajeitadas com seus equipamentos, mas eu as ajudei. Enquanto ajustava a câmera, compartilhei que sonhava em ser fotógrafa desde criança. Teresa admirou minha dedicação e mencionou que ela já quis ser bailarina, mas desistiu por causa de sua altura. Quando perguntado o que ela queria ser agora, ela disse que seu sonho era viver com gratidão e sorrir todos os dias. Kaoru a encorajou a sonhar grande, assim como ele, que queria se tornar um chefe famoso. Alexandra acrescentou que uma mente e um corpo saudáveis como o dela eram a chave para o sucesso, e até campeões como Johnny Sins viviam assim. Então, preparei café para todos, e Kaoru ficou muito animado, mas adormeceu pouco depois. Enquanto isso, eu e Teresa ficamos acordados trabalhando nas fotos. Naquele momento, Teresa quase caiu no lago, mas eu a segurei. Enquanto esperávamos as nuvens se dissiparem, ela perguntou como eu conseguia gerenciar tudo, desde a escola até o clube. Eu expliquei que, depois de perder meus pais, sentia a necessidade de amadurecer rapidamente. Eu relembrei uma memória quando Teresa me disse algo sobre me tornar forte depois de ver uma foto do meu pai. Teresa então revelou que havia feito uma pessoa importante chorar quando criança, e desde então temia machucar os outros. Ela desejou poder apagar aquele momento, mas eu a tranquilizei de que o passado não deveria controlar o futuro, e que precisávamos aprender e seguir em frente. Minhas palavras tocaram Teresa, e ela sentiu uma forte conexão comigo. Naquele momento, as nuvens finalmente se dissiparam, e nós observamos as estrelas juntos. Eu apontei todas as estrelas e constelações, e Teresa se inclinou para mim, aproveitando este nosso momento. Mas um Kaoru sonâmbulo interrompeu. A surpresa de Teresa o acordou, e quando ele viu as estrelas claramente, ele acordou os outros. A equipe se reuniu, e ficou maravilhada com o céu noturno claro, e todos eles tiraram fotos até o nascer do sol. Mas quando o sol nasceu, eu discretamente tirei uma foto de Teresa. Dias depois, Teresa e Alexandra estavam com Charles a caminho do aeroporto. Teresa deu takoyaki a ele como presente. E antes de partir para Larsenburg, Charles incentivou Alexandra a confiar em Teresa, pois ele admitiu que tanto ele quanto Teresa careciam de liberdade para escolher seus próprios caminhos. Antes de partir, ele beijou a mão de Teresa e prometeu esperá-la em casa. Ao chegar ao portão, ele escondeu suas emoções, pois estava apaixonado por Teresa. Fora do aeroporto, Alexandra confrontou Teresa, anunciando seus planos de retornar a Larsenburg e pressionando Teresa a se casar com Charles para se tornar rainha. Ela perguntou a Teresa se ela havia mudado de ideia, mas Teresa permaneceu em silêncio. Alexandra já sabia que Teresa estava apaixonada por mim, e Teresa confessou a verdade de que me amava, mas prometeu cumprir seus deveres reais e se tornar rainha de Larsenburg. Muitos anos antes, Teresa e Alexandra ouviram uma história de sua babá sobre o general Arco-Íris do Japão, e inspirada, Teresa sonhava em se casar com ele e se tornar uma rainha, enquanto Alexandra queria crescer para se tornar uma ninja para protegê-la. Muitos anos depois, antes de Teresa ir ao Japão,
Ela disse a babá que iria com Alexandra, e a babá as aconselhou a se lembrarem da estrela polar, pois ela as guiaria pelas experiências futuras. Então Teresa acordou desse sonho, sentindo-se distante de sua vida em Larsenburg. Ela e Alexandra retornaram à escola após as férias de verão, e no portão, foram calorosamente recebidas por seus amigos. Notei algo diferente em Teresa, e me lembrei brevemente de Charles e de sua partida. Teresa agiu estranhamente, e quando perguntei se ela estava bem, Alexandra interveio e explicou que ela estava apenas animada com o novo semestre. O sinal tocou, e todos entraram na sala. Durante a aula, notei uma lagarta no cabelo de Teresa. Ela entrou em pânico e Alexandra tentou esmagá-la, mas eu calmamente a peguei e a joguei pela janela, o que fez a turma aplaudir. Teresa me agradeceu, o que divertiu a todos. Mais tarde, durante uma prova, Teresa deixou cair sua borracha sob a minha mesa. Eu a peguei, e ela me agradeceu novamente. Kaoru comentou sobre seu comportamento estranho, e Alexandra insistiu que Teresa simplesmente havia amadurecido, mas Hinako observava em silêncio, sentindo-se inquieta. Na sala do clube, enquanto Teresa tirava uma foto de uma rocha, Hinako perguntou a Alexandra sobre o comportamento peculiar de Teresa, mas Alexandra a tranquilizou dizendo que Teresa havia voltado ao normal. Kaoru ainda sentia que algo estava errado, e ao ouvir isso, não pude deixar de pensar o mesmo. Depois da aula, começou a chover e sem guarda-chuvas, Teresa e Alexandra esperaram que a chuva parasse. Eu os notei e ofereci meu guarda-chuva, dizendo que iria para casa com Kaoru. Eles o pegaram com alegria, e Kaoru esperava que eu tivesse um guarda-chuva para mim também, mas percebeu que nós dois estávamos presos, pois ele também não tinha um. Então, corremos pela chuva até minha casa. Mais tarde, Teresa e Alexandra vieram ao café para devolver o guarda-chuva. E quando Kaoru e eu aparecemos encharcados, Teresa subitamente saiu de seu humor distante, e se desculpou por nos deixar caminhar para casa na chuva. No dia seguinte, o clube de fotografia se reuniu para votar na foto que enviariam para o concurso com o tema estrela. Teresa enviou uma foto de uma rocha em forma de estrela, e Hajime permitiu, embora a interpretação do tema fosse um tanto frouxa. Alexandra orgulhosamente mostrou uma foto de um picolé em forma de estrela, pensando que era especial, mas Kaoru riu, dizendo que não havia nada de especial nisso no Japão. Kentaro apresentou um gato com uma marca em forma de estrela na cabeça, mas foi recusado. E Kaoru compartilhou uma foto borrada de sua viagem, e Hajime o aconselhou sobre técnicas de fotografia. Em seguida, Hinako surpreendeu o grupo com uma foto da Via Láctea. E Hajime também enviou uma foto profissional da mesma cena. Então, quando chegou a minha vez de apresentar minha inscrição, eu subitamente desmaiei, e o grupo rapidamente me levou para casa. Lá, Yui sabia que eu estava com febre, mas ficou para gerenciar o café. Teresa e Alexandra, sentindo-se responsáveis, perguntaram ao avô de Yui se poderiam ajudar, embora ele dissesse que não era um fardo para elas. Ele permitiu que elas ajudassem, e Yui lhes deu aventais, enquanto Hinako e Hajime optaram por ser clientes. Então, Teresa aceitou os pedidos de um casal de idosos, e eles se lembraram do meu espírito trabalhador e de como raramente ficava doente. Nesse momento, Kaoru voltou com a notícia de que eu só tinha um resfriado e lamentou ter atrasado a votação. Ele se ofereceu para cozinhar para mim, mas Yui insistiu em fazer sua comida medicinal especial, que uma vez, ajudou seu avô a se recuperar rapidamente, embora fosse muito picante. Comi a comida picante, depois fui dormir enquanto os outros descansavam. No caixa, o casal de idosos deu a Teresa um passe para uma apresentação ao vivo do General Arco-Íris e a incentivou a assistir. Enquanto lavava os pratos, Yui notou que minha tigela estava faltando, e pediu a Teresa para pegá-la. No meu quarto, Teresa encontrou minha foto da Via Láctea, e se lembrou de nosso momento durante a viagem. Naquele momento, o vento soprou, e ao fechar a janela, ela viu muitas outras fotos minhas de amigos, incluindo ela, e percebeu o profundo significado que elas tinham para mim. Ela pegou o gato adormecido de cima de mim, substituiu o adesivo de febre que havia caído, e observou de perto meu rosto tranquilo. Ela se inclinou, confessou seus sentimentos, e me beijou por um momento, mas parou no meio e lacrimejou, sabendo que me queria. O gato a confortou, e ela o abraçou, sentindo o peso de seu amor oprimido por seu papel como futura rainha. No dia seguinte, eles me encontraram recuperado, e Teresa me pediu para levá-la a um lugar. No dia seguinte, Teresa visitou o castelo onde me conheceu pela primeira vez. Ela então avistou meu gato e Cherry passando, e de longe vi Teresa, e como antes, fui cativado por ela. Ela se aproximou, mas eu parecia confuso porque Alexandra não estava com ela. Teresa explicou que Alexandra tinha outro compromisso, e me mostrou um ingresso para uma exposição do General Arco-Íris na Star Tree. Achei estranho porque a Star Tree ficava mais longe do castelo do que nossa casa.
Quando chegamos a Star Tree tirei fotos, mas senti vertigem devido à sua altura. E eu disse que não tinha medo de altura, mas evitava aviões. Quando estava prestes a entrar para ver a apresentação, Teresa me parou, revelando que a exposição era na verdade no térreo. Ela me provocou, dizendo que eu sempre me reprimo e coloco os outros à frente de mim mesmo, o que eu deveria parar de fazer. Lá dentro, Teresa se iluminou ao ver os adereços reais usados pelo General Arco-Íris, e finalmente ela me mostrou o poço que mencionou desde o nosso primeiro encontro. Tentamos um jogo de fliperama, e Teresa me pediu para ganhar as gotas de arco-íris do General Arco-Íris. Eu ganhei facilmente e as entreguei a ela. Teresa tentou uma rodada para ganhar o leque do arco-íris reverso. Ela estava com dificuldades, mas no último tiro, ela acertou o alvo. Senti que algo estava estranho. Sem perceber que um dos meus clientes regulares do bar, um fã do general, havia secretamente ajudado Teresa atirando de um esconderijo. Um segurança pegou o homem e o removeu do prédio. Depois, Teresa e eu assistimos a uma peça do General Arco-Íris. Durante a apresentação, um vilão apareceu e gritou para eles correrem. Achei que era parte da peça, mas Teresa me puxou, o que me fez corar. Fomos encurralados pelo vilão, mas o General Arco-Íris chegou e o derrotou. Depois, todos recitaram a famosa citação do general, e eu me senti constrangido com isso, mas participei quando Teresa me incentivou. Como recompensa, tiramos uma foto com o General Arco-Íris e um funcionário elogiou Teresa, chamando-a de minha linda namorada, o que nos fez corar. Depois de olharmos os souvenirs do General Arco-Íris, fomos almoçar, e fiquei surpreso que todos os pratos eram coloridos como um arco-íris, pensando que poderiam ter gosto de frutas. Teresa gostou da refeição e falou sobre a pessoa que lhe mostrou o General Arco-Íris, Rachel, que é japonesa e originalmente se chamava Reiko. Ela se tornou uma estudante de intercâmbio em Larsenburg. Conheceu seu marido e permaneceu lá. Rachel apresentou Teresa e Alexandra ao General Arco-Íris porque era sua babá. E eu admirava Rachel por ser capaz de viajar de avião e viver no exterior. Elogiei Teresa e Rachel pela coragem de viver em lugares estranhos. E Teresa explicou que não pensar muito a ajudou a se adaptar à vida no Japão. Depois do almoço, subimos ao topo da Star Tree para que eu pudesse tirar mais fotos. Quando as portas do elevador se abriram, ficamos surpresos ao ver que estava chovendo. E notei que sempre chovia quando eu estava sozinho com Teresa, e brinquei que era culpa dela. Teresa disse que a chuva era um sinal de boa sorte de Deus. E então vi um menino sendo fotografado por seus pais, o que me lembrou o dia em que meus pais faleceram. O tempo naquele dia também era igual, e ainda me culpava pelo acidente por não ter adiado a partida deles. Teresa me consolou dizendo que não era minha culpa, e tentei me abrir mais, mas não consegui expressar totalmente meus sentimentos. Teresa me surpreendeu ao repetir algo que eu havia dito sobre dar o melhor de si, para não repetir erros e aprender com eles. Ela disse que minhas palavras a haviam ajudado, e eu fiquei profundamente comovido com isso. A chuva parou, e um arco-íris apareceu no céu. Tirei uma foto dele e compartilhei um momento de silêncio com ela, mas de repente entrei em pânico ao perceber que o chão sob nossos pés era de vidro. Depois de voltar para casa, entreguei a Teresa os souvenirs da exposição. Ela os aceitou, mas tremeu ligeiramente como se estivesse escondendo algo. Eu notei, mas permaneci em silêncio, e, antes de nos separarmos, tentei dizer algo significativo, mas não consegui. Em vez disso, a convidei para um café, mas ela recusou. Enquanto eu entrava em casa, Teresa gentilmente me agradeceu pelo tempo juntos e se afastou. Algumas horas antes de Teresa e eu sairmos da exposição, Alexandra passou pelo meu café para entregar ao avô de Yui uma carta de Rachel, e o velho se preocupou com Rachel, mas acreditava que ela ficaria bem. Alexandra compartilhou que Rachel costumava dizer que o café do avô era a única coisa que a traria de volta ao Japão. À meia-noite, editei fotos para o concurso de fotos de estrelas. Encontrei uma foto dos olhos de Teresa refletindo o arco-íris e a escolhi. Depois, Kaoru e eu fomos para a aula, e eu coloquei a foto no armário de Teresa para que ela fosse a primeira a vê-la. Na sala de aula, ficamos confusos quando nem Teresa nem Alexandra apareceram, e nossa professora entrou e anunciou que, devido a problemas familiares, ambas as meninas haviam retornado ao seu país de origem. Hinako, Kaoru e especialmente eu ficamos chocados. Assim que eu havia terminado de preparar a foto dela, incapazes de aceitar a verdade, fomos para o hotel das meninas, esperando provar que estávamos errados. Kaoru, em lágrimas, tentou ligar para o hotel, mas ninguém atendeu. O grupo se reuniu na minha varanda para espiar o quarto de Teresa, apenas para descobrir que o quarto estava completamente vazio, e todos os seus pertences haviam desaparecido. Eu também tentei não acreditar, mas no fundo sentia que a partida delas fazia sentido. No entanto, tentei não me importar porque tinha medo de me machucar novamente.
Naquela noite, notei o leque do arco-íris que Teresa havia ganhado para mim. Meu gato se aproximou de mim, e eu me perguntei por que até um animal de estimação partiria sem dizer adeus. Um mês se passou, e Teresa e Alexandra ainda não haviam entrado em contato. Os dias chuvosos trouxeram o grupo de volta ao meu café depois da aula, e Raji me pediu um sanduíche de ovo. Comecei a prepará-lo e notei a velha caneca de arco-íris de Teresa. Raji me folheou a revista de Rina, inclinando-a de forma suspeita. Mas Kentaro o pegou e o repreendeu, dizendo-lhe para se concentrar nos exames. Raji me surpreendeu a todos ao declarar que estava apenas esperando pelos resultados. Embora o exame central ainda não tivesse ocorrido, Yui notou naquele momento que um de seus livros estava faltando, e Kaoru lembrou que Alexandra havia sido quem o lera. Como fui a última a ver Teresa e Alexandra, meus amigos me perguntaram. Eu disse que não tinha brigado com Teresa e que ela estava normal como sempre da última vez que estivemos juntas. Dei a Hajime um sanduíche de pepino em vez de ovo, e Kaoru notou que eu estava agindo de forma diferente. Depois que todos foram embora, Kaoru me convidou para dormir. Uma vez lá, encontramos meu gato preso no guarda-roupa. E quando abri, Kaoru notou uma caixa de sapatos cheia de coisas que Teresa havia me dado. O gato tentou pular em Kaoru, mas eu não tirei uma foto, o que não era típico de mim, e admiti que não estava mais inspirada para tirar fotos ultimamente. Quando Kaoru perguntou sobre a foto que eu planejava enviar para o concurso de estrelas, eu disse que a tinha deixado na sala do clube, e Kaoru ficou ainda mais preocupado com seu amigo. No dia seguinte, novos moradores se mudaram para o antigo quarto de hotel de Teresa e Alexandra e novos móveis foram trazidos, e enquanto os outros estavam tristes, eu tentei parecer indiferente. Mais tarde na escola, procurei na sala do clube a minha inscrição para a foto, mas encontrei o envelope vazio e os meus amigos se perguntaram o que havia dentro. Depois da escola, Kaoru e eu caminhamos juntos para casa, e Kaoru ainda estava esperançoso e falava sobre os planos de Natal. Eu disse que faria um trabalho de meio período enquanto Kaoru prepararia a festa, e ele me avisou que faria uma grande festa, e esperava que eu o ajudasse a comer tudo, mesmo que eu odiasse. Passamos por uma loja com um manequim que se parecia com Teresa, e Kaoru se lembrou dela, e se perguntou o que Alexandra estaria fazendo. Eu disse friamente que não adiantava falar de alguém que nunca mais veríamos, e Kaoru achou o comentário duro. Depois comprei um pãozinho, e Kaoru quis saber o que eu estava pensando, mas eu fiquei em silêncio, dei-lhe um pãozinho, e fui embora. Mais tarde, durante as férias de Natal, o casal de idosos voltou à cafeteria. Eles disseram a Yui que o marido havia sido hospitalizado, mas agora queria desfrutar de café novamente pois estava recuperado. Enquanto limpava a mesa, ouvi o marido agradecer à esposa por estar em sua vida, o que me comoveu imensamente. Mais tarde, a esposa me perguntou sobre Teresa, e eu admiti que tínhamos ido ver o show do General Arco-Íris, e ela se perguntou se aquela havia sido uma boa lembrança para ela, sabendo que ela havia dado os ingressos a ela. Naquela noite, pensei em Teresa. Olhei para as fotos que tirei dela e me lembrei do momento em que quase disse algo importante, mas me contive. Alguns dias depois, visitei a árvore estelar e subi nela. Do topo, olhei para a cidade e vi duas figuras que se pareciam com Teresa e Alexandra. Meu coração disparou, mas quando elas se viraram, percebi que não eram elas. Depois, após as férias de Natal, joguei fora as coisas que Teresa havia me dado. De volta à escola, o grupo decidiu limpar a sala do clube para seguir em frente. Limpei o quadro branco, apagando a última mensagem de Teresa e Alexandra. Hinako tentou jogar fora o pôster de Rina de Hajime porque Hajime estava prestes a se formar, mas Hajime correu para impedi-la, declarando-se o aluno honorário da sala do clube. Enquanto organizava os cartões de memória, encontrei um que não nos pertencia. Abrimos e descobrimos que pertencia a Teresa. Continha fotos da sua rocha favorita e um vídeo do seu primeiro encontro conosco, numa brincadeira de esconde-esconde que foi gravado por acaso quando a câmera foi deixada em modo de vídeo e mostrava como éramos todos felizes. O sorriso de Teresa era radiante, e eu me lembrei de como eu era feliz com ela. Fui para casa mais cedo que os outros e corri para casa. No caminho, lembrei-me do meu tempo com Teresa e invadi a casa, assustando meu avô e Yui. Corri para o meu quarto e vi que as coisas que Teresa me dera ainda estavam no caixote do lixo. Quando o sol se pôs, deitei-me na cama cheio de arrependimento. Kaoru entrou, dizendo-me que sabia que eu amava Teresa, e eu fiquei em silêncio. Kaoru me mostrou a minha foto que havia vencido o concurso de estrelas e que havia sido enviada por Hajime. Eu finalmente desabei, culpando-me por ter ficado em silêncio e deixado Teresa ir. De repente, o meu avô entrou e instou-me a ir a Larsenburg. Kaoru apoiou a ideia, e decidi ir, lembrando-me das palavras de Teresa sobre arrependimento. Alguns dias depois, o grupo foi à exposição do concurso de estrelas.
A minha fotografia premiada de Teresa estava orgulhosamente exposta, mas nem eu nem Kaoru estávamos lá, pois eu tinha voado para Larsenburg. Sem o meu conhecimento, Kaoru tinha me seguido, querendo ver a sua amiga confrontar a pessoa que amava com bravura, enquanto enfrentava o seu medo de voar. Mais tarde cheguei a Larsenburg, mas permaneci sentado no avião, sobrecarregado pela experiência de voar. Ainda tremendo, finalmente encontrei o meu caminho para os bancos do aeroporto e sentei-me por horas. Inseguro sobre o que fazer a seguir, ouvi uma voz que parecia a de Kaoru, e pensei que era apenas a minha imaginação, mas Kaoru estava realmente lá a observar-me. Mais tarde, abri o pacote que o meu avô me tinha dado, destinado a uma velha amiga. E dentro estava um biscoito do General Arco-Íris, café, e uma carta para Reiko. Lembrei-me do nome e percebi que era para Rachel. Nesse exato momento, Kaoru sentiu o cheiro de chocolate quente por perto, e reconheceu que era o tipo que Alexandra e Teresa nos davam. Ele foi comprar uma xícara, mas quando voltou, eu já havia partido e embarcado em um ônibus. Kaoru tentou me perseguir, mas teve que voltar depois de esquecer a carteira no balcão. Quando cheguei, encontrei o lugar fortemente guardado e fiquei sem saber como entrar. De volta ao Japão, os meus amigos perguntaram onde Kaoru tinha ido desde o concurso de estrelas e comeram o peru de Natal que Kaoru lhes tinha prometido. Enquanto desfrutavam da refeição, Hinako sentiu que Kaoru poderia ter me seguido para Larsenburg, mas todos riram da ideia, considerando-a ridícula. Entretanto, no museu em Larsenburg, Kaoru visitou uma loja de souvenirs e descobriu uma fotografia de Teresa com a sua família. A vendedora revelou que Teresa era de fato uma princesa, o que o chocou. No outro local do palácio, Alexandra informou Teresa que o seu vestido estava pronto, e Rachel trouxe um daifuku a Teresa, lembrando-a do Japão e de mim. Enquanto Alexandra continuava a preparar o vestido, Charles entrou para experimentar o seu fato. Ele deu a Alexandra uma pulseira da sua mãe, uma lembrança ligada a Teresa. De repente, ele recebeu um telefonema de trabalho e pegou de volta a pulseira. Depois que ele saiu, Alexandra cheirou silenciosamente o terno de Charles, gravando todos os seus aromas em sua alma. Mas Teresa entrou e a flagrou fazendo isso. Lá fora, tentei falar com os guardas do palácio, mas eles me ignoraram. De longe, Rachel me avistou e me confundiu com meu avô. Depois de me apresentar, entreguei-lhe a carta do meu avô. Ela me convidou para o seu escritório, e depois de ler a carta, ela compartilhou que costumava trabalhar na cafeteria do meu avô. De repente, Charles entrou e ficou surpreso ao me ver em Larsenburg. Enquanto isso, Teresa confrontou Alexandra sobre seus sentimentos por Charles, e Alexandra negou, mas Teresa notou que ela estava esfregando as mãos, um hábito que ela sempre tinha quando mentia. Teresa a desmascarou, e de repente, Charles e Rachel voltaram e anunciaram que um convidado surpresa havia chegado. Teresa e Alexandra ficaram chocadas ao me ver, e eu disse que estava ali porque elas haviam desaparecido sem dizer adeus. Mas Charles mentiu e insinuou que eu estava ali para ver Rachel. Peguei o daifuku que caiu e o coloquei no prato de Teresa. Alexandra chamou Teresa de princesa, o que me confundiu, e Charles então pediu a Alexandra e Rachel para lhes dar privacidade. Teresa e eu nos mudamos para uma sala privada para tomar chá. Ela expressou alívio por nossos amigos no Japão estarem bem e se desculpou por ter desaparecido tão abruptamente. Ela notou o chaveiro na minha bolsa, aquele que tínhamos escolhido juntos. Então, ela revelou a verdade de que era a princesa de Larsenburg, a única filha da família real e a futura herdeira do trono. Comecei a ligar isso à tristeza que ela por vezes exibia no Japão. Teresa explicou que a sua família tinha uma tradição de enviar jovens membros da realeza para estudar no estrangeiro antes da idade adulta, e ela tinha escolhido o Japão, onde me conheceu a mim e aos nossos amigos. Ela estava tão imersa no tempo que passou lá que começou a esquecer as suas obrigações, e foi por isso que partiu sem dizer adeus. Ela admitiu que foi egoísta, mas necessário, e eu me perguntei se ela estava se forçando a viver esta vida. Teresa afirmou que realmente amava sua família e seu povo. Mas então ela me disse algo ainda mais difícil de ouvir, que ela havia sido arranjada para se casar com Charles, uma decisão que havia sido tomada há muito tempo. Depois de sair do palácio, eu estava desolado enquanto Alexandra tentava consolar Teresa, mas Teresa pediu para ficar sozinha. Ela voltou para seu quarto e chorou enquanto Charles esperava silenciosamente do lado de fora, preocupado. Quando saí, Rachel tentou me dar uma carta para o meu avô. Agradeci a ela, mas continuei andando, muito triste para conversar. Rachel então enfiou a carta no meu bolso sem dizer nada. Eu vagava lá fora, absorto em pensamentos, quando uma voz de repente soou. Vi que era Kaoru. Ele finalmente me encontrou depois de ter me perdido antes. Mas quando ele se aproximou, ele viu algo que o chocou. Eu estava chorando enquanto meu coração se partia. Enquanto isso,
Teresa ainda estava triste com a forma como seu último encontro comigo havia terminado. Rachel fechou as cortinas, dizendo que as estrelas estavam escondidas pelas nuvens. Ela disse a Teresa que, quando a vida parecia incerta, a estrela do norte poderia guiá-la, assim como meu avô costumava dizer. Teresa reconheceu que a mesma história vinha da pessoa que tinha inspirado seu avô. Alexandra, também no quarto, tentou explicar a conexão que Rachel e meu avô tiveram, um relacionamento breve, mas especial, e que nunca mais se viram. Assim como Teresa e eu, Teresa acreditava que nunca mais me veria, assim como sua história espelhava a história de seu avô. Ela sentiu tanto alegria quanto tristeza pela minha breve visita. Alexandra a consolou, chamando o amor de uma força cruel, que faz as pessoas fazerem coisas inesperadas. Teresa se lembrou de quando tentou me beijar, e Alexandra mentiu para confortá-la, dizendo que ela tinha feito o seu melhor, e que amanhã seria melhor. Teresa percebeu a mentira, mas Alexandra trouxe esperança através de uma frase do romance de Yui, de que uma nova brisa os alcançaria amanhã. Mas esta noite, Teresa se permitiu chorar uma última vez nos braços de Alexandra. Lá fora, Charles trouxe flores, mas ouviu a conversa delas, e sem dizer nada, partiu em silêncio para lhes dar espaço. Noutro lugar, Kaoru me confortava enquanto eu chorava, tentando perceber o que estava a acontecer. Quando ele perguntou sobre Teresa e Alexandra, eu mal respondi. Finalmente, compartilhei que Teresa se casaria com Charles, o que chocou Kaoru. Enquanto estávamos em uma ponte, eu admiti que admirava a decisão de Teresa de viver como uma rainha. Isso fez Kaoru se lembrar de quando Teresa desistiu de seu sonho de ser bailarina e escolheu viver com um sorriso. Kaoru perguntou se eu alguma vez havia dito a Teresa o que realmente sentia, mas eu disse que não importava mais. Quando Kaoru perguntou por que eu tinha ido para Larsenburg, eu evitei a resposta, o que o frustrou. Ele puxou a minha bolsa e uma carta escorregou. Quando a abriram, descobriram que era um convite para uma festa no castelo de Larsenburg. Kaoru viu isso como uma oportunidade para eu finalmente contar a Teresa os meus sentimentos. Percebi que o convite era de Rachel, e fiquei incerta porque não queria dificultar as coisas para Teresa. Irritado por eu estar a reprimir os meus sentimentos, Kaoru lembrou-me que só o facto de ter vindo a Larsenburg já exigia muita coragem. Kaoru me mostrou o quanto eu havia mudado, porque agora eu estava chorando, enquanto antes, mesmo no funeral dos meus pais, eu não chorei. Teresa revelou um novo lado meu e Kaoru adorou esse novo lado. Eu não disse nada, então Kaoru ameaçou jogar o convite no rio. Uma rajada de vento forte o tirou de sua mão, e ele voou para longe. Eu pulei e o persegui pensando em todas as lembranças que havia compartilhado com Teresa e as coisas que me arrependi de não ter dito. Pouco antes do convite cair no ralo, eu mergulhei e o agarrei. Kaoru me ajudou a levantar e voltamos para o hotel. No dia seguinte, Kaoru me ajudou a me preparar para a festa. E pouco antes de eu ir, Kaoru me animou, e secretamente tirou uma foto minha por trás. Enquanto isso, Alexandra ajudava Teresa a se preparar, e Charles chegou para acompanhá-la. Ao levá-la para o salão de festas, ele admitiu que era difícil esconder seus verdadeiros sentimentos. Lá dentro, a multidão olhou e se curvou quando a princesa chegou, e Charles disse a ela que sua felicidade era mais importante para ele do que qualquer outra coisa. Depois, na frente de todos, ele gentilmente perguntou sobre os sentimentos dela. De repente, eu me aproximei, segurando meu convite na mão. Eu disse a todos que estava ali, para parar de viver com arrependimentos, e para dizer algo importante a Teresa. Alexandra tentou me impedir, mas Charles me permitiu falar com ela em particular. Ao sairmos, Charles me avisou para não machucá-la, e que ele não me perdoaria se eu fizesse isso, pois ele também queria que Teresa fosse feliz. Em uma sala silenciosa, agradeci a Teresa por me dar a chance de falar. Expliquei que queria expressar minha gratidão em nosso último encontro, mas não consegui. Agora eu estava pronto. Eu disse a ela que ela me mudou e que, embora nossos mundos fossem diferentes, nossos interesses comuns nos uniram. Desde que a conheci, eu me apaixonei. E pelo tempo que passamos juntos, e por tudo que compartilhamos, confessei meu amor. Teresa começou a chorar. Ela disse que era injusto receber minha confissão de amor agora, pois o verdadeiro motivo de sua partida do Japão eram seus próprios sentimentos por mim, e que ela me amava desde o dia em que nos conhecemos. Ela apoiou a cabeça no meu peito e disse que nunca esqueceria meu amor, e eu senti o mesmo, mas não a abracei de volta. Alguns meses depois, Hajime se formou e, na sala do clube, arrumou suas coisas e recebeu flores de Hinako. Ele compartilhou a notícia de que havia sido aceito na Universidade de Tóquio e que não a visitaria com frequência. Todo o grupo se reuniu no meu café, para comemorar e rir juntos. E Hajime me nomeou o novo líder do clube de fotografia e agradeceu a todos pelas memórias.
Enquanto isso, Charles e Alexandra tiraram umas férias curtas, e Charles leu no jornal que seu noivado havia sido oficialmente cancelado. No Japão, eu visitei o palácio onde encontrei Teresa pela primeira vez, e quando a chuva começou a cair, me abriguei perto do portão. Inesperadamente Teresa apareceu. Ela disse que veio para ficar comigo para que nunca mais nos separássemos. Nós nos abraçamos enquanto a chuva cessava abruptamente, e então nos beijamos bem onde tudo começou. Comente General Arco-Íris abaixo se você assistiu até o fim.